Mário Nogueira, depois desta reunião, está neste momento em estúdio connosco. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Já percebi mais ou menos que tipo de preocupações é que levou para esta reunião com a líder do Bloco de Esquerda. Sente que foi esquecido a educação neste orçamento? Boa tarde. Sim, nós começámos hoje um conjunto de reuniões com os partidos políticos, de manhã com o PCP, à tarde com o Bloco de Esquerda, iremos agora reunir também com o PSD, que também já confirmou a reunião, e depois com os outros esperamos a quem pedimos. Sim, a educação está completamente ausente. Para ver, em 391 páginas, cerca de 500 mil de caracteres, a palavra professor ou professores não aparece uma única vez. E hoje a falta de professores é um dos problemas principais que nós temos no sistema educativo em Portugal e que tenderá a agravar-se, porque na verdade, segundo os números e digamos as estimativas, tendo em conta a idade atual dos professores, quase 52 mil professores, cerca de 58% dos professores, aposentar-se-ão nesta década. E nós sabemos, ainda há dias era título, a primeira página do jornal, que os cursos de formação de professores perderam 70% dos alunos nos últimos anos, o que significa que, de facto, a desvalorização que tem sido feita nos planos material, social, das condições de trabalho do pessoal docente, dos professores, tem levado não só ao afastamento dos jovens que à partida escolheriam esta profissão, mas mesmo dentro da profissão, de milhares de jovens professores já qualificados e que partiram para outras profissões. Porque hoje, para conseguir entrar num quadro e ter um mínimo de estabilidade, por exemplo, este ano, foi preciso trabalhar 20 anos e, portanto, ter mais de 16 anos de serviço completos, chegar quase aos 50 anos. As carreiras estão completamente desfeitas com as perdas de tempo de serviço, com a questão de vagas, etc. E, portanto, as pessoas sabem isto, não é? E os jovens não procuram a profissão e nós corremos o risco, não tarda, para já, os pais sabem que os seus filhos não têm os professores todos, mas nós corremos o risco de, um dia destes, de facto, estarmos a ter que voltar a 30, 40 anos atrás, em que era preciso ir buscar pessoas que, enfim, que tinham alguma formação, que tinham algum jeito, por falta de professores. Isso de facto é um problema muito grave e que pode ter consequências nos próximos anos, como nos diz, mas isso não se resolve neste Orçamento do Estado. Não. Estamos aqui perante um Orçamento do Estado que tem mais ou menos o mesmo que tinha no último, em termos percentagem de PIB. Sim, o que é uma coisa muito curta, porque, vamos lá ver, recomendações internacionais vão no sentido de o PIB, o valor das verbas para a educação nos países no PIB valer na ordem dos 6%. Nós não conseguimos chegar sequer aos 4%, que aliás é um valor que entre os anos 90 e até 2014 andámos sempre acima dos 4%, a partir daí, de 2015, descemos para os 3, qualquer coisa e, por exemplo, se nós tivermos em conta as projeções do Banco de Portugal para o PIB em 2022 e tivermos em conta o valor da verba que está disponível, se considerarmos quase os 1.000 milhões de euros de fundos europeus, chega aos 3,5%, mas se considerarmos apenas o investimento nacional, fica em 3,1%. É metade daquilo que se recomenda. E como quando não há ovos, não se fazem omeletes, naturalmente que medidas que eram muito importantes, não é só pensar nos professores, por exemplo, a redução do número de alunos por turma para melhorar a resposta na educação, nada se prevê. Mas também relativamente aos professores, porque vamos lá ver uma coisa, o Governo não pode, como faz, é ler o Orçamento de Estado e encontramos isso, chamar apenas para si e para as suas políticas, ignorando completamente o esforço das escolas ou o esforço dos professores, por exemplo, as melhorias dos níveis de sucesso ou a melhoria dos níveis de abandono. E nós sabemos que durante todo este período que nós vivemos, nomeadamente este ano e meio, com todo este trabalho de ensino à distância, que os professores foram inexcedíveis para procurar os seus alunos, para ir à casa deles, para tentar resolver o problema dos que não tinham meios e equipamentos, portanto, para não deixarem, no que era possível, os alunos para trás, mesmo quando estivemos nos confinamentos, houve muitos professores da educação especial e outros que se mantiveram na escola para apoiar os alunos. E, portanto, o êxito das políticas, o êxito da educação ou dos alunos no nosso sistema educativo e nas escolas, não podemos dizer que se deve exclusivamente aos professores, mas não se pode dizer que não passa por eles. E, na verdade, essa valorização desvalorizam completamente os professores. Como? Não é só com o documento que aqui temos em frente. Não, claro. Essa valorização faz, por exemplo, melhorando as condições de trabalho, cá está, por exemplo, reduzindo o número de alunos por turma ou reforçando os apoios que os alunos que necessitam desse apoio necessitam de ter para que os professores das próprias turmas possam dedicar-se a todos os seus alunos. Valoriza-se, por exemplo, libertando os professores das tremendas tarefas burocráticas, plataformas umas atrás das outras, reuniões umas atrás das outras, ações umas atrás das outras, que retiram tempo aos professores para se dedicarem ao essencial da sua tarefa,
que é o trabalho com os alunos, valoriza-se, não é criando uma nova carreira, não é aumentando os salários, não é isso, mas é cumprindo o que está na lei. E a lei tem uma determinada carreira que hoje está completamente pervertida por medidas que têm vindo a retirar tempo de serviço, a impedir progressões nas carreiras. Valoriza-se, por exemplo, permitindo que, ou levando a que a precariedade não se prolongue os anos que se prolongam, e dizer o seguinte: nós não queríamos nem exigíamos, e nós sabemos, professores, os problemas que a sociedade hoje tem, até no pós-pandemia, os problemas sociais, e quem são os professores que estão todos os dias com as famílias para não perceber isso. Mas é assim, o Orçamento do Estado não tinha que dar resposta a todos os problemas e de uma só vez, mas tinha que dar um sinal. Tinha que dar um sinal, e esse sinal tinha que ter alguma coisa, nem que fosse através do diálogo com o Ministério da Educação, uma explicação para aquilo que não é possível agora fazer e quando é que se pode fazer. Agora, o que nós não podemos é entrar na segunda metade da legislatura, no penúltimo orçamento da legislatura, e continuarmos a ver que para este governo os professores não existem. Aliás, eu diria que este governo, aliás, este projeto de Orçamento do Estado vem apenas confirmar algo que nós até agora temos dito, que é: este governo de facto não respeita os professores deste país, e o atual ministro que nós temos é o ministro que não cuida da educação como devia. Eu ouvi há pouco Catarina Martins e presumo que esse número virá precisamente dos que lhe terá passado. 40 mil, neste momento, alunos não têm professores. Sim, estamos a falar de que realidade é essa? Estamos a falar do que é possível calcular com a certeza de que são mais. Porque o que é possível calcular? É assim, nós olhando para as chamadas ofertas para a contratação direta por escola, neste momento são cerca de 600 horários por preencher. E estes horários têm uma média de horas letivas 12. Se tem 12 horas letivas, correspondem, grosso modo, e em média, a 3 turmas. Se cada turma tiver 20 alunos, tem mais, por norma, mas vamos fazer cálculos por baixo. Se tiver 20 alunos, são 60 alunos. Ora, 60 vezes 600 horários, falamos em 36 mil alunos, um pouco mais, 40 mil alunos. Agora, o problema é que, ao fim de 3 dias na plataforma da oferta de escolas, as vagas têm que ser retiradas, mesmo que não sejam preenchidas. E, portanto, neste momento nós não conseguimos calcular ao pormenor exatamente quantos são os horários por preencher, mas são muito mais que 600, e posso lhe dizer que nesta plataforma, logo no início do ano, já chegaram a estar mais de 2 mil. Estamos a falar de regiões do interior ou estamos a falar das grandes cidades? Sim, antes havia aquele problema, ninguém quer ir para longe, ninguém quer ir para o interior. Hoje não é esse o problema. O déficit de professores é sobretudo em Lisboa, em Setúbal, no Algarve. Os professores são muito do norte, são professores no norte, aliás, onde havia um número grande de professores, também é das regiões onde mais encerraram os cursos e onde a população também tem vindo mais a decrescer, e, portanto, os professores são essencialmente das zonas de Braga, do Porto, Vila Real, Centro-Norte, Aveiro Norte, e os lugares aqui em Lisboa, ainda por cima, nós, para se perceber, se um horário tiver 12 horas letivas, e, portanto, é cerca de metade, o salário ilíquido de um professor é de 800 euros, o que quer dizer que ele recebe líquidos cerca de 600 euros, o que significa que se ele for um professor do Porto e tiver que se vir fixar aqui, o salário não lhe dá para as deslocações e para alugar um apartamento, por pequeno que seja. E, portanto, as pessoas acabam por, naturalmente, não aceitar pagar para poderem trabalhar e, portanto, acabam por não se deslocar. Havia maneira, e o Orçamento do Estado podia prever isso, por exemplo, de verba, para resolver esse problema. Por exemplo, permitindo que as escolas completassem os horários. Porque se os horários fossem completados, correspondendo-lhe um salário completo, muitos, enfim, embora fosse à justa, acabavam por se deslocar, nem que fosse para contar tempo de serviço, não é? E incentivos que os próprios municípios podiam criar, nomeadamente para tentar chamar para os seus municípios, para as suas áreas, professores e, portanto, poderem aí fixar. Porque, de facto, este não é um problema novo, mas é um problema que, ano após ano, tem surgido mais cedo e tem surgido em maior número esta falta de professores, e o futuro, pelos números que já vimos, não é, tenderá a ser um futuro muito complicado, com uma falta crescente, de facto. Mário Nogueira, obrigado por nos partilhar aqui as suas preocupações e as preocupações da FEBPROF numa altura em que se conheceu então o Orçamento do Estado, que ficou com uma percentagem então abaixo dos 4% do PIB para a educação.